Então, é absolutamente necessário que o Brasil entenda isso, né? Que a legítima aspiração por um consumo moderno, sofisticado da nação brasileira não se sustenta, comandante, não se sustenta se o Brasil virar aquilo que a nova ordem internacional determinou para nós. Uma grande fazenda de produção de proteínas animais e vegetais e um grande buraco de mineração de petróleo e minério de ferro e outros minerais sensíveis. Ou seja, enquanto os outros países querem que a gente forneça para ele matéria-prima, esses mesmos países querem vender para a gente o que eles fizeram com as matérias-primas. Ou seja, a gente vende para ele o petróleo, a vaca, o boi e tal, o minério de ferro, e eles vendem para nós a placa com circuito, e celular, smartphone, carro, tudo que há de mais tecnológico. É por isso, isso é um dos motivos da gente pagar tão caro nos aparelhos, né? Isso tudo, quando os preços vão para cima, isso está acontecendo mais ou menos agora, já num certo ciclo já se exaurindo, há um saldo do estrangeiro em dólar que paga a conta de um buraco cada vez maior que proíbe o país de crescer. Então, a questão da indústria é uma questão de sobrevivência, antes de mais nada. Só a indústria é capaz de um lado, pagar melhores salários, de outro lado, recolher tributos para financiar as políticas públicas, a infraestrutura do país, e, de outro lado, exportar valor agregado para compensar o buraco imenso que nós temos hoje. Alguém duvida disso? Alguém duvida que a gente precisa desenvolver nosso setor industrial? Acho que não, né? Porque a gente não produz nada aqui, a gente tem que comprar tudo de fora. Se a gente compra tudo de fora, a gente compra em dólar, e em dólar é mais caro. Então, por isso que é tudo mais caro. Por isso que o iPhone aí tá custando 13 mil, 15 mil reais. Por isso que um carro que tá custando, carro popular, tá custando no valor de um carro de ponta. Porque aqui a gente não produz nada. E as poucas indústrias que a gente tem aqui ou tinha, ou foram embora, ou não dão conta, ou são fracas. As peças que a gente precisa para fazer montagem dos equipamentos vêm de fora, ou seja, para eles também fica caro. Então, quando o Brasil cresce 2%, que é isso que nós estamos crescendo há 20, 30 anos, na média, 2, nada, com a população ainda crescendo quase isso, então a renda por cabeça no Brasil praticamente está estagnada. Então, veja, quando o Brasil cresce 2%, se você separar a conta do que o Brasil paga em dólar para o estrangeiro, de produtos manufaturados, industrializados, daquilo que o Brasil exporta para o estrangeiro, de produtos industrializados, o buraco se aproxima de 130 bilhões de dólares. Lembrando que cada dólar desse vale R$5, nós estamos falando aí de 700, 800 bilhões de reais de buraco na conta do país com o estrangeiro. Quando soja, milho, boi, galinha, não é, minério de ferro, petróleo estão em alta, vem dólar de fora e mais ou menos mascara esse buraco. E aí você tem a ilusão que nós estamos vivendo mais ou menos agora de novo. Quando esses preços caem, e eles caem ciclicamente, quando esses preços caem, o que acontece? O buraco fica sem financiamento. Ou seja, o Brasil fica com um rombo em dólar, e quando você tem uma grande demanda por dólar e não tem os dólares para pagar, o preço do dólar em real cai, que é aquilo que são nossas crises cambiais. Então, veja, é um assunto intrincado, mas nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. E aí você me pergunta, é possível industrializar? De novo, se tem um país no mundo que tem condição de reverter o quadro mais desastrado de desindustrialização da história do capitalismo mundial, esse país é o Brasil. Por quê? Indústria é tecnologia. Você dando uma olhada assim, poucos países periféricos do mundo têm uma comunidade científica e tecnológica tão sofisticada, qualificada quanto a brasileira. Veja, você conhece mais de perto o INME, o Instituto Militar de Engenharia, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, são institutos tecnológicos de excelência global. Não por acaso você tem ali o CTA do lado e você tem a Embraer como produto disso. Estou dando exemplo prático. Então, só existe 8 países do mundo que sabem fazer um avião. Aqui está o Brasil entre os 8. E por que não química fina? E por que não o complexo industrial da defesa? Eu vejo seu combate aí com a questão da Avibraz. Por que a Avibraz se levantou tão poderosa? Porque o governo, né, e as Forças Armadas, percebendo a necessidade estratégica de termos uma indústria de defesa nacional, botou muita grana ali, desenvolveu coisas importantes. Resultado, agora,
A Vibraz está sem escala, está sem financiamento, está enfim, sem acesso ao comércio exterior, uma série de fatores por conta de ideologia política, e ela simplesmente está quebrando. Qual é a solução que os canalhas, e desculpa, eu às vezes exagero um pouco, mas quando eu penso nessas coisas, não vem outra palavra. O que é que os caras estão fazendo? Entregando para o estrangeiro. Lembrando que a Embraer quase foi vendida no governo Bolsonaro, né? Tentou vender a Embraer, mas não conseguiram. Não teve uma empresa que quis comprar. Porque para você tornar uma empresa dessa competitiva, a Embraer que fabrica aviões, e tornar ela competitiva, você tem que investir muito dinheiro. A empresa privada não quer pegar o negócio pronto. Então eles desistiram. E isso é duro, né? De você ver que a gente sendo um dos poucos países que fabricam aviões e não é dado valor pelos governos, que entra governo e sai governo, e você não vê nenhum deles dando o devido valor. Tentando investir, sei lá, tentando fazer crescer, que é uma coisa que se só tem 8 e a gente é um dos 8, então a gente deveria ser um dos grandes. Pelo menos porque assim, não tem como não ser um dos grandes se você só tem 8. Percebe? Entregando para o estrangeiro o resto de indústria de defesa que nós temos. Isso chega a ser pitoresco se não fosse tão trágico. Então, veja, reindustrializar o Brasil é possível por quê? Porque nós temos inteligência tecnológica, eu já falei, nós temos um mercado interno muito grande, em que a ferramenta da compra governamental, comandante, só essa ferramenta, que é protegida pelo nosso status na Organização Mundial do Comércio, ou seja, não há ilegalidade internacional nenhuma, só a compra governamental em defesa, no complexo industrial da saúde, são capazes de superar esse buraco que eu lhe falei de 130 bilhões de dólares. O governo federal compra por ano do estrangeiro, gerando emprego na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, 18 bilhões de dólares. Lá vamos de novo multiplicar por 5, estamos falando de quase 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro que já está ouvindo a conversa. Percebe? Porque outros países não têm o dinheiro. Vê o que está acontecendo na Argentina. A Argentina não tem um centavo de dólar para pagar nem as contas essenciais dela. O Brasil gasta. Já está gastando dinheiro. Qual é o país do mundo que tem como nós esse ponto de partida?